Vamos abrir no Salmo de número 20. Salmo de número 20. E vamos estar ministrando e escutando e meditando nessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos como? De pé. Ó Senhor, salva o Rei, ouça-nos quando clamamos. Vale um amém forte? Amém? Para a glória de Deus. A irmã pode tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Queridos e queridas, nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração. Dá mais uma vez o bem-vindo para todos, para todas, nesse período que nós estamos aqui na casa do Senhor em vigília, em oração. Já sentimos a presença do nosso Deus e agora, pelo poder da palavra, vamos continuar sentindo a presença do nosso Deus. Salmo de número 20 é um salmo muito importante, porque quando eu fui pesquisar um pouquinho este salmo escrito pelo rei Davi, ou este cântico, melhor dizendo, escrito, redigido, dado o tom da música pelo rei Davi, tem tudo a ver com a vida de Davi. Por quê? Porque este cântico que Davi deixou registrado e até mesmo foi cantado ao Senhor, está relacionado à guerra. Aqui este salmo é um salmo que Davi faz relacionado à guerra ou às guerras que ele batalhava com o povo de Israel em nome do Senhor e vencia todas as vezes que ele buscava a presença do Senhor, que ele glorificava a presença do Senhor e colocava Deus na frente das batalhas pelos quais ele e o povo batalhavam e os soldados batalhavam. Sabemos muito bem, amados, que toda vez que alguém deveria sair para a guerra, primeiro deveria ser dado conselho àqueles que iriam estar à frente dos pelotões, deveria fazer as estratégias e trazer as estratégias, deveria pegar suprimento, deveria preparar os cavalos, os soldados deveriam estar todos armados, com as suas armaduras, com as suas armas, com seus escudos, enfim, todo o planejamento deveria ser feito. Mas, preste atenção numa coisa, se este salmo é um salmo de louvor a Deus, pela guerra e para Deus abençoar a guerra, diante de todas as estratégias que o salmista, chamado o rei Davi, ele tinha na sua mente, com muita sabedoria, com muito zelo e com muita propriedade, ele deveria também buscar a Deus, para não só ter planejamento, para não só ter a preparação dos soldados, dos capitães e de todo aquele exército, mas ele deveria buscar a presença de Deus para ver a vitória e a aprovação do Senhor. Por isso que o salmista, ele começa redigindo este canto dizendo: o Senhor te abençoe no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Se você prestou atenção no último versículo,
Preste atenção que a oração não tem que ser feita só para Deus abençoar o povo que está indo com o rei, mas a oração deve ser feita pelo povo, deve ser feita pelo rei, para Deus abençoar tanto o povo, mas também ao rei que está dirigindo o exército para aquela guerra que era o rei Davi e o seu exército. Então este versículo de número 1 diz que o Senhor ouça o povo que está orando, o povo que está clamando, o povo que está cantando, o povo que está buscando a Deus para dar a vitória, mas também para abençoar ao rei e todas as estratégias. Irmãos, a chave da vitória nossa que estamos aqui, de todos aqueles que servem o mesmo Deus de Davi, se encontra na chamada prática da oração. Tempo de oração tem que ser não só em tempo de bonança, em tempo de agradecimento, porque nós sabemos que existem vários tipos de oração: oração de ações de graça, oração de intercessão, a oração de busca, a oração, de entrega, de humilhação. Existem níveis da oração que nós devemos fazer, mas nós precisamos de entender que a oração também deve ser feita em tempos de crise. É tempo de nós orarmos e é tempo de nós entendermos que na crise Deus precisa de estar fazendo parte das nossas orações e dos problemas que nós estamos passando. Eu entendo que o salmista teve uma atitude diante desta oração, e a primeira atitude, quando ele buscava em oração no tempo de crise e no tempo da luta e no tempo da batalha para vencer as guerras, era, em primeiro lugar, eu percebo no versículo de número 1, a primeira atitude dele foi uma atitude de petição, pedir a Deus para abençoar. Olha o que está dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia. Tem pessoas que acham que Deus, Ele escuta no tempo da bonança, porque é o tempo que Ele está regozijando. Não, mas Deus, Ele também nos escuta no tempo da angústia. Eu me lembro muito bem de uma passagem da palavra de Deus que fala que o povo de Israel foi batalhar contra os seus inimigos. Vocês devem lembrar muito bem dessa passagem. E diz que quando o povo de Israel foi batalhar contra os seus inimigos, todas as vezes que o povo de Israel, ele levava os inimigos para batalhar, ele levava os inimigos para o monte, e lá no monte eles venciam os inimigos. Aí os inimigos tiveram uma estratégia, escuta bem, a estratégia era: nós vamos fazer com que o povo de Israel nos siga, e eles achando que nós vamos seguir eles para os montes, nós vamos levar eles para o vale. E lá no vale, por ser um lugar mais escuro, um lugar mais dificultoso, lá no vale nós vamos vencer o povo de Israel. Mas eles esqueceram que Deus não é só Deus da bonança, mas Deus também é Deus da tribulação. Que Deus não é só Deus de tribulação, Deus é também Deus de bonança. Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales. Aleluia! Deus está conosco, resumindo tudo, quando nós estamos lá no ápice da bênção, quando recebemos a bênção, mas Deus é Deus que passa conosco no vale da sombra da morte também, como diz o Salmo 23. Aí o que aconteceu? O povo aquele exército inimigo foi até o vale, e eles acharam que ia vencer o povo de Israel. Aí Deus falou com eles: olha, vocês podem ir, porque eu sou o mesmo Deus que ajo no monte, e eu sou o mesmo Deus que vai agir no vale. Quando chegou no vale, Deus adestrou a mão do exército, Deus deu vitória, e eles derrotaram todos os inimigos, aleluia. Aqui o salmista está dizendo: o Senhor te ouça no dia da onde? No dia da maior angústia da tua vida, no dia da tua provação, o Senhor te ouça. O nome do Deus de Jacó te proteja. Qual é o nome do Deus de Jacó? Lá no cativeiro, eu estava pesquisando um pouquinho, é interessante isso. Lá no cativeiro o povo tinha tanto medo, irmão, porque o povo de Israel pecou tanto, e foi
tão desgastado falar o nome do Senhor. Por isso que um dos mandamentos que você vai perceber dos 10 mandamentos é que nós não podemos levar o nome do Senhor em vão. Tudo, hoje em dia, as pessoas, sem perceber, levam o nome do Senhor em vão. E aí o povo foi com tanto temor parando de falar o nome do Senhor, que aí eles, quando chegava, lendo a lei, que chegava no nome do Senhor, eles não falavam o nome do Senhor, e falava o nome Adonai, no nome do Senhor. Depois, no passar do tempo, porque vem de 4 vogais, que é Y, H, W, H, eles então, porque também naquela época citavam o nome, relacionado a Deus, e aí eles foram devagarzinho restaurando a espiritualidade, clamando ao nome do Senhor, e aí veio deste radical dessas 4 palavras, o nome Jeová, que quer dizer Jeová, transliterando para o português, e este nome Jeová, escuta bem, quer dizer aquele que sustenta, ou seja, o sustentador, o que faz acontecer, o que faz ser as coisas. Então toda vez, como diz aqui, que nós clamarmos atitude em tempos de angústia, em tempos de crise, que nós nos colocarmos em oração, primeiro, a nossa atitude é petição. O Senhor nos ouça no dia da nossa angústia. Por quê? Porque todas as vezes que nós citamos o nome do nosso Deus como um Deus poderoso, Ele torna-se presente na nossa angústia, Ele torna-se presente na nossa dificuldade, e Ele age com poder, sustentando as nossas causas e resolvendo as nossas causas. Por isso que nós temos que ter a atitude de quê? Pedir, porque nós sabemos que o nome de Jeová, o nome de Deus, o nome do nosso Senhor é um nome sustentador, é aquele que faz acontecer com o seu poder um milagre em prol do seu povo. Por isso que ele teve a estratégia, bolou tudo, deu a ordem ao seu exército, mas ele levou o povo a entender uma coisa: vamos vencer a guerra contra o inimigo quando nós saímos daqui de Israel, se nós pedirmos que o nome do Senhor, que é um nome sustentador, que faz acontecer, que Ele é presente na nossa vida, for citado, for clamado, e quando nós estivermos lá na angústia, lutando para podermos vencer, Deus se manifeste, porque nós pedimos que a presença dEle se manifeste no nosso meio. Eu tenho uma palavra para dizer à igreja diante disso tudo, irmãos: o nosso Deus é muito mais poderoso do que nós imaginemos. O nosso Deus é muito maior do que a luta que nós achamos. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da adversidade, a gente constrói um monstro, construímos um castelo do problema. Eu quero dizer uma coisa para vocês: pode ser até um castelo, um arranha-céu, pode ser o problema nosso comparado ao tamanho daquele building que caiu lá em Nova York. Eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo Deus sustenta dentro das suas próprias mãos, aleluia. Tudo Ele tem dentro das suas próprias mãos, dentro da sua palavra. E diz lá o escritor de Hebreus que Ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra, aleluia. A palavra de Deus, quando Ele diz haja, aconteça, venha o milagre, o que acontece? Ele se manifesta, porque o nome dele é um nome poderoso, é um nome que age para a glória do seu nome. Interessante que eu estou lembrando aqui algo que eu escutei de um determinado pregador, quando o Senhor referiu lá no capítulo 3, quando teve o encontro de Moisés com Deus, e aí Moisés falou: Senhor, mas ainda pedindo outra prova, Senhor, se eles me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer para eles poderem sair comigo, para Faraó deixar eles saírem comigo? E lá no português bem raso, que o original muito mais profundo, fala: eu sou o que sou, e a gente dá glória, eu sou o que sou, e tem pessoa que não entende o que é, o que o Deus é, o que Ele representa. Lá no original está dizendo assim, o eu sou o que sou no original quer dizer assim: eu sou
tudo aquilo que vocês precisarem que eu seja. Então tudo aquilo que o povo precisava que Deus fosse, Ele seria com eles. Se eles estivessem passando fome, Deus iria providenciar a comida. Se eles estivessem passando sede, Deus iria providenciar o quê? A água. Se eles estivessem sendo perseguidos pelos inimigos, Deus traria o livramento. Preste atenção, começa a ler o livro de Êxodo, que você vai perceber o eu sou o que sou, manifestando em tudo aquilo que o povo precisa. E eu entendo esta passagem que, como diz, o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Deus, irmão, é tudo, irmãos, é tudo que nós precisamos, mas Ele só vai manifestar, sabe quando? Quando nós sairmos do nosso comodismo e começarmos a buscá-lo em petições, em oração, começarmos a buscá-lo sem reservas de tempo, achando, eu só tenho que ir para a oração, porque é 2 horas, porque é 1 hora, porque depois eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você não está dando tempo para que a sua petição entre no nível que Deus quer que você adentre, no nível da petição. Entenda que a tua atitude tem que ser uma atitude de petição diante do Senhor, que o nome do Senhor se manifeste, que na hora da tua angústia, o Deus de Jacó seja tudo aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida. Levanta a tua mão e diga assim: o meu Deus, Ele é todo poderoso. Isso que representa o eu sou o que sou. Ele é todo poderoso. Se você precisar dele abrir o mar, Ele abre o mar. Se você precisar que Ele seja a nuvem, para você não queimar e não morrer queimado do sol, Ele será a nuvem. Se você estiver passando frio, Ele vai ser a coluna de fogo para te proteger. Se você precisar de Deus salvar o teu filho, Ele será a salvação para o teu filho. Se você precisar dele curar, Ele será a cura para a enfermidade que você estiver passando. Quem pode dar um glória, dá um glória. Amém? A nossa atitude em tempo de oração, nos momentos de crise, é petição. Temos que entrar em petição. Senhor, me ouça no dia da minha angústia. O nome do Senhor, meu Pai, que é o Deus de Jacó, não é? Me proteja. A petição. Segunda coisa que eu percebo aqui no texto, e que me faz compreender outra coisa interessante da atitude deste homem, que no tempo de oração, ele passava por um momento muito de angústia, mas foi um homem vitorioso, é que a atitude daquele que em oração, no momento de crise, adentra na presença do Senhor, ele tem que adentrar com a segunda atitude, submissão. Ser submisso à presença do Senhor. Versículo 4 diz assim: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Aqui não está falando para conceder, preste atenção no texto. Se você ler o texto aqui, você vai entender que este conceder aqui, que este ser conforme o coração, não é que Deus vai conceder conforme o coração do salmista, mas aqui este consentimento é conforme o coração e se cumpra conforme o desígnio de Deus, que está relacionando a Deus. Irmãos, nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, mas também nós temos que ser submissos para entender que nas nossas orações se cumpra é a vontade de Deus, não é a minha vontade, porque nós bem sabemos que é Deus que faz a vontade dele na nossa vida, que Deus é que cumpre o desejo dele na nossa vida. Agora, a palavra de Deus é tão maravilhosa para dizer que os planos de Deus, que os desígnios de Deus, que aquilo que Deus faz está muito mais além do que aquilo que nós estamos pedindo. Eu nunca vi Deus fazer algo que talvez eu não esteja esperando que seja pior do que as minhas expectativas. Sempre o que Deus faz é muito mais superior do que as minhas expectativas. Por isso que eu tenho que entender que eu tenho que pedir, mas que eu tenho que ser submisso à vontade e ao desejo que está, podemos dizer assim, dentro da vontade e do coração de Deus. O salmista está dizendo aqui, quando ele ora para a guerra, para Deus estar presente, para Deus abençoar no dia da angústia, que seria a guerra, conceda-te conforme o teu coração, vai vir a mim conforme o teu desejo, Senhor, e cumpra todo o teu
desígnio, submissão à vontade de Deus. Tem pessoas que oram, e vocês sabem muito bem, que tem pessoas que oram, e na oração ele fala assim: Senhor, estou te pedindo isso, isso e isso, Senhor, mas Deus, cumpra dessa e dessa forma. Não é essa oração que nós temos que fazer. Temos que pedir, temos que apresentar diante do Senhor, temos que rogar ao Senhor, temos desejos, temos vontades, temos planos, temos objetivos, mas nós precisamos de aprender com aquele que quis nos ensinar a orar. O nome dele é Jesus. O que Jesus falou? Senhor, passa de mim o quê? Este cálice, mas seja feito o quê? A tua vontade. Isso é submissão. Ore, querido ou querida, mas tenha atitude de submeter o que está já nos planos de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados em relação à sua vida. Os planos de Deus é quando você entrar na batalha, na guerra espiritual, contra os problemas que te afligem, contra o inimigo que vem contra você. Deus entre nesta batalha e Ele veja que você está submisso, não à tua vontade de só vencer, mas a vontade de ver Deus prevalecer e fazer a vontade dele ser suprema sobre a sua e sobre a minha vida. Vamos ser submissos à vontade de Deus? Amém? Vamos ser submissos ao que Deus tem para nós. Vamos nos colocar segundo o desígnio que está no coração de Deus, não que está no nosso coração. Então a atitude do salmista é: preciso de pedir, mas também preciso de me submeter, porque é Deus que vai fazer a vontade dele em prol da minha vida. E por último, ter uma atitude de gratidão. Por que é ter uma atitude de gratidão? Porque nós já sabemos muito bem. Quem sabe que o nome de Deus é poderoso, quem sabe que Deus, Ele sempre está no dia da nossa angústia, quem se submete ao poder e ação que Deus vai fazer segundo a sua própria vontade, já está sempre antecipadamente agradecendo pela vitória que Deus já está e já vai mandar em prol da sua vida. 5, nós nos alegraremos pela tua vitória. A vitória não é nossa, a vitória sobre os problemas que nos afligem é do Senhor. A vitória sobre os inimigos que nos afligem é do Senhor, porque quem é nosso inimigo será inimigo de Deus. Quem é os nossos inimigos? Não é o ser humano, não é verdade isso? A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o diabo e contra os demônios. Então a nossa luta é contra aquele que está agindo para nos derrubar. E se eles são nossos inimigos, também serão inimigos de Deus e são os inimigos de Deus. Mas nós faremos como o salmista. A nossa atitude na oração é: Senhor, eu coloco a petição diante do Senhor, eu me submeto à tua vontade, mas eu já estou levantando a minha palavra de gratidão. Eu vou te louvar pela vitória já, Senhor. Pela fé, a vitória está vindo à minha vida. Versículo 5 diz assim: e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Aqui está falando, essa palavra pendão aqui é a mesma coisa de bandeira. Vamos levantar a bandeira de quem? A bandeira do Senhor, a bandeira da vitória do Senhor. E diz mais: satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Que coisa tremenda é quando nós somos gratos. É quando já agradecemos, não recebemos a vitória, ainda estamos enfermos, ainda estamos passando na luta, mas nós já estamos agradecendo. Deus, eu te agradeço porque o Senhor vai manifestar a vitória na minha vida. Te agradeço porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu já te agradeço porque eu fiz menção, foi do nome do Senhor. Eu já te agradeço porque desde o começo do ano eu estou orando, até agora não obtive a minha vitória, mas Senhor, eu já sei que a vitória vai chegar. É a gratidão, irmão. Como é bom ter um coração grato. Mas a ingratidão, que é a mesma coisa da murmuração, que está ligado uma coisa na outra, só impediu o povo de Israel de ser abençoado. É ou não é? Só impediu o povo de Israel de ser abençoado. O povo murmurou porque não tinha carne, o povo murmurou porque não tinha água, o povo murmurou por isso, murmurou por aquilo, e sempre Deus demonstrando que Ele provisionava tudo, que Ele era com eles, que Ele tinha livramento, que Ele era Deus presente, que Ele era Deus de livramento, que Ele era Deus sustentador,
que nesta noite possamos pedir, porque a nossa tendência sempre é essa, pedir, mas que a nossa tendência também possa ser agradecer, porque Deus, Ele sempre será um Deus de maravilhas. E diz, para terminar aqui, só para ficar guardado no nosso coração, uns confiam em carros e outros confiam em quem? Cavalos. Mas nós faremos menção de quê? Do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e vamos continuar de pé, não só na presença dos inimigos, mas na presença do nosso Deus. Em tempo de crise, que nós possamos entender que é tempo também de oração. Em tempo de oração, virá tempos de crises, e nós passaremos tempo de crises orando, pedindo, submetendo e agradecendo, porque pode ter certeza de uma coisa: nas batalhas que nós batalhamos dia após dia, eu nunca vi, como eu vou falar para o salmista, mas eu vou falar colocando palavras relacionadas à nossa luta. Eu nunca vi um justo entrar numa luta e ser desamparado pelo Senhor. O salmista falou: eu fui jovem, hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está falando de pão, mas também está falando de Deus agir, de Deus pelejar, de Deus provisionar. Ele era o que era, eu sou o que sou, porque tudo aquilo que o povo precisou que ele fosse, ele foi presente na hora da angústia deste povo. E preste atenção que o Salmo 20, ele foi muito presente na vida de Davi. Foi presente porque as batalhas de Davi, Deus estava presente. As batalhas de Davi, que ele orava com o povo, que ele submetia à vontade de Deus e que ele agradecia, Deus derrotava os cavalos, Deus derrotava os exércitos, Deus derrotava as estratégias, e ele saiu lá na frente e voltavam novamente para o lugar onde eles habitavam, com a bandeira e com os pendões da vitória na mão. Nesta noite também é noite de você não parar de orar, não parar de clamar, não parar de acreditar, não parar de agradecer, não parar de confiar no Senhor. Confie no Senhor, igreja. Confie que Deus vai mudar a sua casa, que Deus vai mudar a sua sorte, que Deus vai mudar o seu filho, que Deus vai abrir uma porta para você e para mim, que Deus vai transformar situações na nossa vida. Só gostaria de deixar mais uma vez o versículo. Vamos ler de novo o versículo primeiro? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Jeová, o nome poderoso, Senhor dos exércitos, o Deus que fez os céus e a terra, te proteja. E que nós possamos confiar não em amuletos, não nas pessoas, não em nós mesmos, mas fazemos sempre menção e confiança deste Deus, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus poderoso. E eu tenho plena certeza que as nossas orações não serão em vão. Amém? As nossas orações não serão em vão. Tem um testemunho